Esse vídeo aqui, eu ia ter que chegar nesse ponto cedo ou tarde. Abordar aí o famoso Olavão da massa. Olavão que já se foi para outros planos. Eu imagino que, como ele acredita em outros planos, então ele foi para outro plano, certo? Cada um imagina o que quer ou não, enfim. Mas nem é por isso que não é o principal aqui. Eu só achei pertinente pegar justo esse, que aí já matava dois coelhos como uma cajadada só. Cajadada, Blackit. Por falar em cajadada, eu tenho meu próprio cajado. Ele é muito fajuto. Herdei do meu pai. Você pode dizer, é uma bengala. É o que cada um quiser, na própria imaginação, né? Não é assim que funcionam as coisas. A verdade não existe. Essa é a discussão lá do Pedro com o Daniel Cidade. Enfim, e aí o Olavo é muito disso, né? Qual é a realidade? E veio por acidente porque o principal ponto aí é o negócio do Renato 38, que viralizou aí sobre a escravidão. E aí por que eu peguei esse daí, falando de terraplanista versus globistas, do Olavo de Carvalho, para falar do Renato 38? Porque a gente teve duas abordagens principais aí entre os YouTubers menores, né? Aqueles com 40 mil aí, que já conseguem monetizar o canal. Você precisa de não sei quantos mil para monetizar o canal. E aí, se for ver lá, tem propaganda, né? Acho que se você ver um vídeo meu não vai ter propaganda porque não é monetizado. Tem 10 gatos pingados, 15, não é monetizado. Eu nem tenho aspirações sobre isso, porque tenho um emprego, se o que vier daí seria esmola. Mas ajuda, claro, para pagar o leitinho das crianças, se viesse, não virá. O meu propósito, como eu disse, é mais um vlog, e aí é muito parecido com o blog dos metalcólatras que a gente tinha lá, e meus amigos querendo, vamos montar tal, a gente ganha grana e tal. Claro, ninguém ganhou grana nenhuma, mas aquilo lá tinha mais chance, que a gente tinha uma média de 1000 visualizações por mês de cada ali no blog, né? Porque era um blog de heavy metal, então as pessoas procuravam resenhas e acabavam entrando lá. Mas quando eu entrei naquilo lá, eu nunca almejei ganhar grana com aquilo. Os caras falavam, vamos fazer, eu sem muita fé, porque eu não vejo muito isso, tem que dar sorte, né? E aí um daqueles membros do Metalcólatras, o Sander de novo, ele sim ganhou dinheiro e conseguiu ir por outro caminho com o trabalho dele. Então, vendendo o livro aí que eu citei no outro vídeo, né, do cientista e o executivo, que eu acho que é uma analogia ao monge executivo, que era um livro de autoajuda já. Então, enfim, eu não li, não vou ler, a não ser quando eu estiver aposentado, se conseguir. Coloquei isso no comentário, porque não é um assunto que me interessa muito, embora envolva IA. É de negócio, não gosto de negócio, não gosto de capitalismo, não gosto de nada relacionado a isso. Se eu tivesse meu próprio negócio até poderia ir, mas não vejo por que ajudar os outros negócios por aí, os outros capitalistas. Não enxergo uma melhoria aí no campo progressista, né, que gosta de enxergar dentro do sistema, não enxergo, enfim, não me interessa. Mas é isso, então minhas pretensões não são de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, minha esposa quer jogar na virada do milhão, aí na virada aí, né, da Mega Sena, qual que é o nome? Mega da virada, 600 milhões, acho que o recorde. Eu lembro que eu sonhava com 60 quando era moleque, agora 600 milhões. Então eu vou fazer um joguinho junto, não tem esperança nenhuma, claro. Mas se eu ganho, o que eu faço com o dinheiro? Fomento a revolução de algum jeito? Jorge Soros de verdade? Não, porque não é bilionário, então não teria muito poder. Então vamos entrar no assunto, né? O Renato 38 tava falando lá da escravidão, e aí tipo, o Daniel Cidade fala que tinha que dar um soco na cara dele, e o Pedro Ivo foi por outra abordagem, falou, desconstruiu, né? Mostrou como que o que esses caras sempre fazem. E são olavistas, no fundo, todos olavistas. Eles sempre fazem isso, eles falam numa categoria genérica, os professores estão mentindo para você. O Pedro deixou isso bem claro, mas vou deixar o link até dos dois,
vocês compararem as abordagens. Eu não acho que dar um soco naquele cara dá até dó, ele parece que tem algum problema de cognição mental, embora tenha uma capacidade de decorar muito boa e tal, mas dá dó, você olha pra cara dele, não, vou dar um soco, não, mas que daria pra falar, mano, você é escroto, cara, você é escroto, hein, mano. São vidas humanas ali, né, que estão em jogo. Vamos falar, não, são vidas humanas, não é isso que está em jogo. Você deixa a vida humana de lado para defender a monarquia, não é isso? É o jeito dele de falar. Passou um ano, não morreu não sei quanto, não morre no chicote não sei quantos, enquanto passou um ano, a monarquia ia prosperar, mas ia morrer não sei mais quanto, escravo, não? Então já pegaram o naipe, né, do cara. É esse aí, eu só reverti o discurso. Mas qual que é a semelhança com isso aqui? Porque é terraplanismo, né? É terraplanismo, é só disfarçado, porque quando é ciências humanas, vira várzea, cara. Você fala o que quiser, porque não é físico, não é um negócio físico. Se a Terra plana, nós vivemos num globo, no espaço, girando ao redor de uma estrela, certo? É isso, não vem com palhaçada pra mim, eu sou geógrafo, tem coisa que não vai discutir comigo não. Eu entrei numa discussão dessa no canal do amigo meu lá, de professores, com os caras só questionando. Foi um método de Platão lá, só perguntando para ver o cara cair em contradição. Mas enfim, e eu tava curioso também para ver o que esses caras pensam. Se uma coisa física dessas, né, os caras já vão pra teoria deles e dane-se, né, dane-se, é tudo conspiração e tal, né, estão escondendo de você. Show de Truman, né? Show de Truman, eu acredito, vocês todos aí são atores, estão torrando minha paciência e eu tô preso aqui, nisso eu acredito, agora no terraplanismo não, tá? Vocês são só atores. E tem uma atriz louca que topou casar comigo, essa é doidinha, coitada. E agora meu filho, coitado, vai ter o show vai continuar com meu filho, esse sim vai sofrer. Voltando aí a pseudo-realidade, se com bagulho físico os caras já vão nessa linha aí de reescrever história, de refutar tudo e tal, imagina nas ciências humanas, né? De novo, a gente foi, olha só, pro Felício, meu último vídeo aí, outra coisa física, embora seja uma coisa física complexa que são as massas de ar, né? Se ali também você consegue sair refutando com senso científico, e ali é até mais plausível, tá? Porque a ciência tem uns paradigmas que caem e sobem outros, mas naquele caso é meio que voltar para o antigo, se caísse ia voltar para o antigo, então improvável. Mas se ali no físico também você parte e aí o Felício até criticou os modelos matemáticos tentando prever as massas de ar. Eu não sou crítico a isso, eu sou crítico aos modelos matemáticos tentando mapear o comportamento da sociedade, o comportamento humano. Eu sou bem mais crítico a isso do que a de massa de ar. A massa de ar é uma questão de tempo. O humano eu já não sei, o humano tem uma incógnita aí, tá? Então a gente tá falando de humanos, e aí os caras deitam e rola, velho, deita e rola, fala a merda que quiser, né? E moral e ética vai pro saco aí, sendo que esses caras são muito moralistas, eles vão usar a moral para defender a gente ser escravo. Na prática é isso, porque se você prorroga ali no tempo de escravidão, vai acabar naturalmente, vai ter muito mais gente morrendo ali, na chibata, tentando fugir, ou que se dane, entendeu? Mas o que eu quero chegar é isso, tem uma verdade sim, né? E tem muita distorção da verdade, né? Você pode questionar a verdade e tal, tem que questionar muitas vezes, mas isso aí é desonestidade, né? Assim, no fundo você tem que ir no âmago da coisa. Para que serve esse discurso do 38? Para que serve, né? Defender monarquia e tal. Ele serve para defender gente rica. E pessoalmente, para que serve para ele? Quem estava do lado dele lá era o tal Wilker Leão, né? Pessoalmente, para que serve para esses caras, né? O discurso geral deles,
na sociedade, ele serve para defender o rico e manter o status quo, ou reacionários, né? Não é nem conservador que mantém o status quo, é um reacionário, voltar num status quo pior ainda, né? Que a monarquia é uma coisa muito pior, né? Se a democracia burguesa já tem alguns meios de lutar melhor, a monarquia é nada, né? A monarquia absolutista, então, quem pode lutar ali são os que têm armas, que é o que aconteceu, o exército que derrubou a monarquia, né? O resto é sempre apagado, que nem no feudalismo, nenhuma revolta dos aldeões prosperou por muito tempo, nunca venceu. A monarquia só caiu com a burguesia, que tinha o dinheiro, né? O dinheiro foi cada vez mais virando poder, sempre foi, né, de certa maneira, mas o avanço ali da realidade, né, o avanço do mundo, da tecnologia, da sociedade, foi dando cada vez mais poder para o dinheiro, até o ponto de que a burguesia derrubou, usando o povo, usando os aldeões também, mas derrubou a monarquia. Os aldeões em si, a parte mais baixa da sociedade, não tinha arma, não tinha nada, sempre que se rebelava morria, era massacrado, não tinha dinheiro, não tinha articulação, e é por isso que o Marx coloca tanta ênfase no socialismo, porque é a primeira vez que o proletariado, né, os pobres estão reunidos e organizados, e ele acreditou que, como ocorreu em Rússia, né, na Rússia, em outros países, eles conseguiram fazer revolução. Acho que desses todos, o principal realmente é o exemplo russo, tá? Na China as peculiaridades são bem diferentes, em Cuba são bem diferentes, em outros países. Na Rússia foi o exemplo mais clássico do que o Marx apontava. Enfim, vamos dar o play, né? Dar o play, macaco, para ver o que a gente fala aqui. Esse daqui vai ser, eu nem vi antes, esse daqui vai ser ao vivo e a cores reagindo. Não esqueça o seguinte, eu comecei a publicar livro a partir dos 43, 44 anos. Antes disso eu tive décadas, né, para estudar, para discutir comigo mesmo, até adquirir alguma certeza mínima sobre alguns assuntos. E que eu sugiro que os meus alunos façam a mesma coisa. Quando eu lhes peço voto de pobreza em matéria de opinião, é isso. Fique discutindo com você mesmo. Depois você chega a uma conclusão. Mas, hoje em dia você vê o seguinte, quanto menos... Só sobre essa narrativa aí, né? Eu concordo, discutir consigo mesmo é importantíssimo, Você só tem que tomar cuidado para não discutir com você mesmo sem discutir com os outros, mortos principalmente, né? Porque, por exemplo, Eratóstenes, né? Que provavelmente vai entrar aí. Você tem que discutir com esse cara de 280 anos antes de Cristo. O cara já estava medindo a Terra 280 anos antes de Cristo. E aí você discute com ele e leva em consideração que uma parcela gigantesca da população humana entre esses anos, né, antes de Cristo e agora 2000 depois de Cristo, uma parcela considerável da humanidade discutiu com ele também e chegamos a algum ponto aí, né, que a Terra não é plana. Chegamos a esse ponto, a gente foi para a fogueira, chegamos a esse ponto. A União Soviética lançou uma cachorrinha no espaço. A cachorrinha podia falar pra gente, au, 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 au. A Terra é redonda, se ela voltasse, coitado. Certo? Satélites. E aí é uma conspiração global de russos, americanos, capitalistas, socialistas, tudo é uma conspiração global para manter você longe da verdade. É que Deus criou a Terra plana e o demônio quer fazer você acreditar que a Terra é redonda. É praticamente isso. Razões de certeza o sujeito tem, mais enfaticamente ele afirma a sua opinião. Eu que tenho acompanhado, né, essa discussão entre os terraplanistas e os globistas, né? E eu vejo que esse pessoal globista simplesmente nunca imaginou que alguém ia
ia propor uma Terra plana. Eu digo, isso aí já é falta de imaginação. Porque se você imagina que a Terra é Nunca imaginou. A frase não está muito correta aí, Olavão. Pode ser que eles nunca imaginaram que alguém ia voltar 500 anos no passado para afirmar que o cara de 500 anos no passado estava certo e os outros 500 anos o pessoal errou, conseguiu ficar errando por 500 anos. esférica, a primeira coisa que ele tem que fazer é perguntar, e se não for? E se for um outro jeito? Cara, tudo bem, mas é meio simplista. Tá parecendo a minha enteada com e se? E se? Eu falei, e é engraçado, ela aplica esse e se pra tudo, né? Aí eu falei, tá bom, e se um elefante vier voando com as orelhas? Ela tá, e se, e se? Eu falei, tá bom, então e se a Terra é plana? Aí não, a Terra não é plana. Olha, até a minha enteada com 9 anos, com a sua teoria do e se, com a sua hipótese do e se, né? Que tudo é possível. Ela refuta a Terra plana. Ela aceita um elefante voando, mas a Terra plana não. Não é isso? Não, os caras nunca pensaram nisso. Quer dizer, engoliram essa hipótese como se fosse uma verdade tão óbvia, mas tão óbvia que só um louco poderia rejeitar. Então isso quer dizer que quando a Só um louco pode rejeitar. Não é um louco necessariamente, mas cara, é difícil, né? É alguém que precisa que achar alguma coisa que rompa com o que está aí, né? Achar alguma coisa para ter uma conspiração, para explicar porque as coisas são tão horríveis do ponto de vista que batem com o dele, né? Eu não vejo muito por que seguir por essa linha. Eu acho que o princípio básico é isso que a gente estava falando da polarização, né? A nossa sociedade está tão degenerada, está tão caminhando para o caos, né? Sempre, a humanidade sempre flertou com o caos e a disputa caos e ordem, né? Mas a gente vê o capitalismo se debatendo agora, hein? Principalmente depois de crise de 2008, né? O imperialismo enfraquecendo e a gente vê uma pobreza permanente, capacidade de ascensão social cada vez pior, né? Nos Estados Unidos a gente teve algum tempo aí, nos países exploradores a gente teve algum tempo essa capacidade foi diminuindo conforme o capitalismo caminhou dentro de sua dinâmica e conforme a acumulação de riqueza que aumenta cada vez mais. E as pessoas procuram alguma coisa para explicar, para dar esperança, para explicar, e aí acaba entrando qualquer coisa, né? Então muitas pessoas que percebem a pobreza, percebem a dificuldade, mas elas reconhecem em si mesmas o potencial, e esse potencial tem que estar sendo bloqueado por alguma coisa, não é possível. Ela tem tudo bem ter gente pobre, mas eu ser pobre não é possível, era para eu estar tal, tem alguma coisa acontecendo que está me impedindo e não percebe que é o próprio sistema. E aí ela defende até a acumulação, porque um dia ela quer ser um bilionário, quer acumular, né? E ter liberdade total, porque um bilionário tem liberdade total, é isso. E o resto não tem liberdade. A pessoa percebe tudo isso e ela caminha por um jeito que é individualista. É uma pessoa que se sente injustiçada e acha que poderia. E ela tem, assim, eu estou fazendo um achismo total aqui, mas não é um achismo total. O que eu estou dizendo é que eu não estou embasando, mas é uma análise que leva em conta toda a experiência, tudo que eu vi, tudo sem colocar pontos, tá? Então uma pessoa que tem um pouco menos de empatia, não estou dizendo que nem é um monstro e tal, mas ela tem um pouco menos de empatia e tem um pouco mais de revolta, né? E ela percebe, e tem uma percepção boa, né? Tem uma percepção boa do que acontece na sociedade. Ela tem essa percepção, ela sente injustiça,
Ela sente que deveria estar num ponto melhor. Mas ela tem uma empatia um pouco menor porque ela reconhece que, e é uma verdade, que tem muita gente com potencial menor que o dela, né? Capacidade menor. E aí é normal essas pessoas serem pobres e tal. Mas ela deveria estar melhor. Então falta um pouquinho de empatia para notar que, mesmo que a pessoa tenha menos capacidade que você, não era para ela estar na merda com você. Não precisa. Só faltou esse ponto de ligação para essas pessoas não saírem translocadas por aí, né? E aí ela tem essa percepção muito boa tal, e acaba caindo nessas coisas aqui, para ter algum alento, né? Para ter um contra-argumento, para ir contra a maré, que a maré é horrível, é a maré do capitalismo. Ela quer ir contra, na verdade muitas vezes ela está pegando um atalho e indo na direção, mas ela quer ir contra, e aí pega qualquer coisa desse tipo aqui. Parece um terraplanista fazendo objeção a ele, eles voltam a apresentar os mesmos argumentos que os terraplanistas já derrubaram anos antes. Quantos não voltaram? Né? O Marcelo Gleiser. E como se pode dizer que a Terra é plana se milênios atrás Eratóstenes já mostrou que as sombras divergentes, etc, etc, etc. Pô, isso aí é falso, esse raciocínio do Eratóstenes está falso. Eu vou ver o que ele vai falar, tá? Mas eu já tinha pesquisado isso. Porque seguindo a linha do 38 aí, porque o cara pode chegar assim, e você pode sair alterando. Se você desconsiderar viagem espacial, não, isso aqui é conspiração. Você pode fazer o que você quiser na sua cabeça. E eu tava conversando aqui com o Copilot, falei, vou até montar um cenário de campanha aqui, divertido. E aí, quais são minhas alternativas? Eu tava vendo para o Eratóstenes, ele descobriu que a Terra não é plana, porque ele viu a diferença das sombras em cidades diferentes que ele esteve. Na mesma época, com a mesma incidência, no mesmo horário, com a mesma incidência do Sol, a sombra era diferente nas cidades, né? Alguma coisa assim, não foi a fundo, mas basicamente é isso. E aí ele conseguiu medir a circunferência da Terra e chegou muito, mas muito próximo da real, acho que 39 mil quilômetros para 40, alguma coisa assim, tá? E aí eu pensei, não, mas se um cara quiser refutar isso, e realmente os terraplanistas seguem para essa linha, vamos falar que o Sol, na verdade, é um globo de luz. Na discussão lá, com aquele canal que eu falei, o cara me disse que a Lua é um holograma, tá? Muita gente vai falar, nossa, que absurdo. Muita gente vai falar que não, viu? Vai falar, não, é verdade mesmo, conspiração. Como eu disse, show de Truman. Eu acho que é mesmo. De vez em quando ela some, eu fico procurando. O diretor falhando. O diretor, você é burro, hein, meu? Uma besta. Aí vai culpar os funcionários. Então, você pode falar que, na verdade, esse globo de luz, ele está tão próximo, e daí o calor do Sol não vai bater, a temperatura é menor, nada disso que os caras falam é verdade, que o Sol tem não sei quantos mil graus, não tem, ele é uma bola de luz, e tem algum calor que aquece essa Terra plana, e aí ela vai estar a uma certa distância, muito mais próxima, que a sombra projetada vai ser diferente por causa disso, né? E aí esse Sol, né, ao circular, ele tem uma trajetória diferente, não é reta, e tem essas alterações. E aí como explicar o Sol da meia-noite? Então ele pode estar, ele pode circular na borda da Terra plana e depois alterar e ir para o outro polo, a inclinação da luz. Enfim, você vai poder sempre, e aí conforme você vai sendo refutado, você vai colocando mais, não, isso daí tem a refração do ar que faz o Sol aparecer por 6 meses lá, mas é só a refração muito especial daquela camada do ar que tem ali e tal. Você pode ir alterando entre suas coisas, entendeu? Vai refutando, você cria outra, vai criando outra. E as estrelas, porque só aparecem a constelação e tal? Porque na verdade elas se movem no céu, né? Ou é uma ilusão. Então você pode ir para qualquer lugar, tá? E aí é você que tem que pensar bem, né? Da essência, no que isso ajuda aí. Qual que eu amo, para que serve, né? Sempre para que serve é importante levar em conta para que serve. Totalmente falso.
Primeiro, porque a medida, como é que ele obteve a medida? Foi exército andando e contando os passos. Ora, exército avançando e contando os passos, você pode ter uma medida grosseira. Não é isso? Então, está aqui vou pegar aqui dois lápis. Aqui um pauzinho aqui, outro aqui. Vocês andamos e contamos 200 quilômetros. Pode ser. Mas e esta distância de diferença de 10 centímetros? Um exército andando pode captar isso, mas de jeito nenhum. Então a medida do Eratosthenes estava simplesmente errada. Daí veio dois agrimensores do INCRA, pegaram um prédio em Porto Alegre, outro prédio em Natal, mediram a base e o topo e viram que os dois prédios estavam rigorosamente paralelos. Então, meu filho, não sei se a Terra é plana ou esférica, mas eu sei que esse argumento... Era bom citar, colocar embaixo o estudo do... Ele falou INPE, colocar o estudo do INPE, vou ver de novo, colocar o estudo do INPE, ver a época que foi feita, ou por que foi feito, por que esses caras fizeram isso, qual era o objetivo do estudo. É importante, tá? É que aqui não é original, muito provavelmente vai ter, nem vai ter no original, não vai botar a citação. Mas enfim. Não vale. Simplesmente não vale, é primário demais. E é isto que um professor reputado tem a oferecer contra os terraplanistas. Então o debate fica besta, não tem graça. Claro, do outro lado também, aquela história de que se a Terra é esférica, então o avião, se ele não ajustar a sua ponta toda hora, ele vai voar para o espaço. Isso está errado. Seu argumento terraplanista errado. Tem um cara que respondeu, né, certo, dizer, olha, mas tem o altímetro, é só manter a mesma altitude, pronto, acabou. Não precisa ficar corrigindo toda hora, é só manter a altitude, né? Ele vai acompanhar o solo, é óbvio, porque a altitude é medida em relação... É meio óbvio, né? Mas aí é uma mentira mesmo. E o outro? Então, ao solo. Só que o cara não percebeu que este é um argumento contra um argumento terraplanista, mas não contra a ideia da Terra plana. Por quê? O altímetro mantém o avião, né, alinhado com a Terra, seja a Terra plana ou esférica, igualzinho. Quer dizer, se é plana, então o altímetro mantém e você vai virando. E se é plana, o altímetro mantém e ele vai andando, voando na Terra plana. Né? Então, por que acontecem essas coisas? É pela ânsia de você provar algo do qual você não tem certeza. E você não tem certeza porque você não testou. Ou seja, você não examinou o problema. Né? É a famosa objeção do Newton. Quer dizer, eu estudei. Aí a gente tem a prática, né? A gente teve voos. Aí o Lobão não vai botar isso em conta. Não quis colocar, por quê? Ele quis só falar que não era para usar Eratóstenes. É meio difícil de compreender. Aí vão falar que eu que sou burro, o Lobão é fodástico. Não duvido que o QI seja maior, tá? Eu lembro que primeiro há de se questionar até esses testes de QI, né? Eu lembro que um meu deu um absurdo, o outro deu bem mais baixo. Não sou nenhuma coisa nem outra, sou eu. O assunto e você não. Existe uma maneira infalível de você contestar qualquer verdade, por mais evidente que seja, que é você julgá-la antes de examiná-la. E hoje em dia todo mundo... É o que eu falei, né? E aí você tem que levar em conta, ele está indo para um caminho de experimentação, que é o empirismo. Né? Como é que você consegue ser terraplanista com empirismo? Fala sério, hoje, em dia, você. Faz isso. E se tornou obrigatório. Por quê? Veja, outro dia eu ouvi um desses globistas dizendo o seguinte: não, mas quem acredita em terra plana acredita numa série de outras coisas, acredita que a NASA mentiu, acredita mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo.
Digo, olha, você me mostre uma concepção cosmológica que não venha acompanhada de 1000 conclusões culturais. Quer dizer, ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada, né? Sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive, quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo. Como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que isso você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Está entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico, isso é uma coisa interessantíssima, porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada demais. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição local. Leu aquilo, que legal, bonito. Ninguém percebeu que aquilo podia ter consequências culturais maiores. Quem levantou as consequências culturais foi o Giordano Bruno. Foi o Giordano Bruno que, partindo do sistema de Copérnico, o usou como argumento teológico. Você nota que, assim, é o que o Pedro falou que os caras fazem, eles pegam o conhecimento deles, né, que eles estudaram alguns trechos a fundo, e eles vão colocando esse conhecimento para demonstrar o seu conhecimento, né? Ninguém nega que o Olavo leu coisa, não é possível, né? É um velhinho enrolão, astrólogo, não é possível que ele não leu um monte de coisa. Tem gente que não lê, tá? E sai. Eu não sou um grande leitor, né? Eu tenho muito conhecimento acumulado aí às vezes de pedaço de livro. Um problema da nossa faculdade é esse, né? E é compreensível, porque é um adensamento de conhecimento muito grande lá. Não tem como você ler 200 mil livros numa faculdade. Mas você nota o caminho do raciocínio, que é estranho, porque ele está falando primeiro de experimentação. Então, você tem que ter experimentação disso para provar que é real. Ele está vindo do empirismo e ele parte para uma linha de raciocínio cultural, uma linha de raciocínio cultural. Não tem muito a ver uma com a outra. Uma com a outra não tem muito a ver. Enfim. O que parece ser um monte de fatos históricos jogados e algumas constatações e refutações né, desses pontos, sem uma linha de raciocínio coesa. Não me parece coesa. Aí de novo vamos falar, você que é burro, o cara é um gênio, você não consegue compreender a coesão dos pensamentos dele. Anticatólico. Daí os caras ficaram com medo. Mas note bem, naquela época você não tinha internet, você não tinha nem rádio. Isso quer dizer que as consequências culturais de uma ideia científica podiam demorar algum tempo para aparecer, mas hoje são imediatas. A gente mal acabou de anunciar a teoria, no dia seguinte já tem alguém comentando as consequências culturais daquilo. E não é curioso que um professor de universidade não sabe que isso é assim com todas as teorias científicas? Então, outra coisa, também tem... Não, peraí, aí encerrou. Mas o que tem a ver com a consequência cultural do negócio lá de 500 anos atrás? E hoje voltou. O que tem a ver? É de achar, tipo, se ele tá falando que é compreensível ter o terraplanismo, teria que seguir essa linha do que eu falei aí. Teria que ter uma explicação para esse terraplanismo, não do próprio terraplanismo ser alguma coisa a ser levada a sério. Então seria essa linha do cultural. E o cultural sendo afetado pelos problemas sociais de hoje, não algum reflexo da cultura do passado, né? Claro, eu sou muito burro, não estou entendendo a coesão dessa linha de pensamento dele, mas se for para o cultural, a explicação ela serviria mais ainda para embasar os globistas, porque isso aí é algo que está vindo no problema social recente,
É um problema cultural, social recente. O abuso do termo teoria da conspiração, não é isso? Você veja, o sujeito terraplanista ele está dizendo que as concepções da Terra estão erradas desde o tempo de Galileu. Portanto, você tem um paradigma científico dominante, com toda uma constelação de consequências culturais imenso, que se impôs há 4 séculos. Como é que você pode chamar isso de conspiração? E dizer, você dizer isso é teoria da conspiração. Claro que não. Não há conspiração que possa durar 4 séculos. Mesmo que for dentro de uma sociedade secreta específica, como é que a sociedade secreta vai manter todo esse segredo igualzinho durante 4 séculos? Não dá. Olha aí, agora o Logão foi na minha linha, se é que foi, se é que eu não sou muito burro, não estou entendendo tudo errado. Ele está criticando aí a teoria da conspiração dos terraplanistas. É isso mesmo? É legal porque tem muita gente que usou esses vídeos para falar que eu não duvido que esquerda erra e tal. Já vi muita coisa muito rasa na esquerda, não duvido. E de novo, eu não estou aqui refutando o Olavo necessariamente, eu só não acho ele ruim, muito ruim. O que eu quiser colocar o vídeo para ver a discussão de terraplanismo. Vamos ver o que ele termina. Dentro da própria sociedade vão sair discussões, objeções. Então, não se trata de conspiração. Não é isso? Se um terraplanista diz para você que é uma conspiração da NASA, ele está mostrando que é burro. E se o globista diz que o terraplanista está acusando os outros de fazer conspiração, ele também está mostrando que é burro. Porque nenhum... Olha, vamos pegar esse ponto aí. Foi interessante agora a linha de raciocínio aí, só porque destruiu a teoria, né? E olha que tem muita coisa que o Olavo fala que muita gente fala, que muita gente ia falar que é teoria da conspiração. E jogam isso na extrema esquerda direto também, né? Tipo, não tem imperialismo nenhum, não, os Estados Unidos não interviu aqui na Lava Jato, você tá louco? Só ficou mais fraco depois do escândalo e tal, da Vaza Jato, mas era muito forte isso antes, né? Só que o problema aí, ele fala que se os globistas falam que eles estão acusando de conspiração, de teoria da conspiração, é burro. Mas a essência, cara, é teoria da conspiração, sim, porque o pessoal, eles não vão refutar apenas, não, porque é o que eu falei. Se você saiu com foguete da porcaria da Terra, se você pousou na Lua, realmente, como é que você vai provar o contrário, que essa merda é plana? Como? A não ser que seja teoria da conspiração. E aí é o que eu acho que ele tá colocando. Olha, ele construiu um argumento, ele é muito ambíguo, cara. Ele construiu um argumento falando que não pode ter 400 anos de teoria da conspiração. E falar que... Só que aí os caras falam que a NASA tá mentindo. Isso aí na teoria da conspiração. Mas aí decide, Olavo. Aí decide, saiu o foguete daqui ou não. Tem satélite ou não. Tá ambíguo isso aí. Um dos dois casos é conspiração. É apenas, vamos dizer, uma espécie de um escotoma, um ponto cego, que se impôs dentro do mundo científico, dentro de um paradigma científico e continuou valendo durante 3 ou 4 séculos. O certo é o seguinte, você admitir desde logo que nós temos muito menos certeza do que nós gostaríamos. A certeza é uma coisa. Com certeza a gente tem muito menos certeza, mas a porra do foguete saiu daqui. O Elon Musk também tá nessa da conspiração? Coisa preciosa, é claro, a certeza é melhor que a dúvida. Porém, nós temos certeza sobre muito poucas coisas. Você lê, por exemplo, o livro do Robert Sungenis, Galileo Was Wrong. É sempre... eu li muito, eu vou mostrar esse livro aqui. Não importa se fala besteira no livro. Não importa, eu li o livro, vou falar aqui, eu conheço muito. Termina o livro, você diz, olha, agora eu não sei mais se o negócio é helocêntrico ou geocêntrico, porra. Porque os argumentos do cara são muito pesados, argumentos
Não de li, tá? pessoas de uma cultura científica imensa. Né? Você lê o livro de Eugene Ives. Eugene Ives era um adepto do Newton. E ele defendeu a mecânica clássica do Newton contra a teoria da relatividade. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acompanhar os trechos matemáticos da demonstração, mas os trechos verbais eu entendo perfeitamente. E quando... Porra, aplausos pro Olavo. Não, aplausos. Achei que ele ia ser arrogante ao ponto de... Eu não consigo ser tão arrogante assim, embora tenha feito cálculo 2, eu nunca... Mas isso aqui é o cocô do cocô e eu passei sofrendo, então, pelo menos isso, Olavo. Parte de sua memória foi preservada, eu aplaudi. eu terminei de ler, falei, e agora eu também não sei mais, seguinte, tem razão, não. O Einstein é o Newton. Veja, esta é a situação normal de um homem de estudos. Normal, mas a porra do foguete saiu daqui. Foi pra onde? Você leu o Enigma Quântico, você também... Veja, aquele físico inglês, esqueci o nome dele, Brian, não sei o quê. Brian, acho que Rides. Ele disse, olha, vamos confessar, ninguém entende a teoria quântica. Newton confessou, eu não sei o que é. Então, ele estava falando de relatividade, Einstein, com Newton, tá? Agora está falando de quântica. E quântica, acho que, se eu não me engano, nem o Einstein era totalmente contra, tá? Embora seja algo assim, que avançou muito depois do Einstein. Então, o Einstein estava refutando, brigando com coisas mais antigas da quântica. A gravidade. Né? E assim por diante. Quer dizer, se os próprios caras que descobrem as coisas confessam que não as entendem, por que qualquer professorzinho da universidade... Não é que eles não confessam que não as entendem, né? Eles confessam que eles não sabem tudo. O que eles descobriram, eles acreditam que seja verdade. Pode ter gente de novo, né? Tentando refutar coisa mais antiga, que nem ele falou desse cara aí. Tentando voltar com a do Newton e tirar a relatividade, né? Refutar. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem consensos científicos. Quando o consenso científico inteiro cai, normalmente por uma coisa nova, dificilmente volta, tá? Posso estar falando besteira? Posso, mas tenho quase certeza que não. No geral, na maioria, os consensos científicos caem quando surge algo novo que está pegando o que era válido do passado, pegando um pedaço que estava errado e colocando outro acima, e demora um tempo. Às vezes o cara tira alguma coisa que ele acha que é errada para colocar uma coisa que é certa, e essa coisa também não está certa, já cai antes. Mas quando um novo consenso vem é porque essa coisa nova, cara, a grande comunidade de cientistas aceitou. E é assim, a gente tem limitações, claro, de cientistas, mas a maioria que estuda aquilo na área que ele está, ele não é um nécio. Ele sabe o que ele está estudando, né, cara? Não sabe todo, tem muitas críticas sobre isso, né? Mas assim, a comunidade científica como um todo, não dá para chamar a comunidade científica inteira de burra, é meio difícil. É meio difícil os caras estarem errados assim em coisas muito grotescas. Fala dessas coisas com certeza absoluta. Então, um pouco de Ninguém normalmente fala com certeza absoluta de nada, né? Mas a gente tem algumas coisas claras, né? Que nem eu falei, a porra dos foguetes sai daqui. Como é que você vai explicar um negócio desse? Dos foguetes, de imagem de satélite, de imagem de foto tirada de não sei aonde. Como que você vai explicar um negócio desse, cara? Tem coisa que... chega um ponto que a gente tem que falar que tem certeza. E aí só pode cair com alguma coisa igualmente gritante, do tipo a gente descobrir, realmente isso aqui é uma simulação da realidade. Isso aí, o foguete voou porque é um programa de computador, o foguete chegou, isso aí tirou foto que bem entendia, mas o programa anterior ele rodava numa plataforma em que era plana.
Aí tudo bem, você provou que você é um código de computador, mas quero ver provar, né? Medimento não faria mal a ninguém. Você está. Veja, quando você está discutindo uma teoria científica, não é como você discutir, sei lá, uma candidatura política. Não, você está tentando ajudar o outro a pensar. Mas hoje em dia, no Brasil, pelo menos, isso se tornou impossível. Por quê? Um paradigma se impôs como o elemento estruturante de toda a cultura moderna. Não é isso? Já desde o... Ele está tentando amarrar a cultura que ele falou antes. E aí é só no Brasil. Tipo, é uma coisa à parte o Brasil. É uma coisa que escapa do resto da realidade. tempo do Newton, desde que fundaram lá a Royal Society. Então você criou o modelo do cientista moderno e isso se impôs a todo o sistema universitário, à mídia, à mente das pessoas. Não é isso? Só no Brasil. É isso mesmo. E de repente alguém coloca um elemento desse em dúvida, se dá a impressão assim que o mundo inteiro vai cair, e vai cair mesmo. Né? Mas qual é o problema? Né? Se você tiver que mudar de ideia sobre tudo e mudar toda a estrutura da profissão científica, toda a estrutura do ensino universitário, uai, qual é o problema? Né? Por que O problema é que já estava lá atrás. Já caiu há 500 anos. Você mesmo falou, não tem como ter conspiração, 400 anos de conspiração. E aí é igualmente difícil ter 400 anos de ciência errada. 400 anos. Se é difícil a conspiração, também é difícil o outro. não pode mudar? Se já mudou tantas vezes. Né? Isso não é um Deus nos acuda. Você vê, quando inventaram as universidades, já foi uma crise imensa. Alguém imaginava, por exemplo, o sujeito que escreveu, acho que foi o Roberto de Courson, o cara, escreveu os estatutos da Universidade de Paris. Ele É o que o Pedro falou, é sempre parecido. Eles pegam o conhecimento deles de leitura e eles jogam no ponto específico. Eu ainda não vejo uma linha coesa de raciocínio. Pode até ter uma geral, mas eu acho muito perdida. Eu acho que é isso que o Pedro falou mesmo, uma demonstração de conhecimento. E assim, esse 38 está muito abaixo, né? Se ele quer ser o novo Olavo, ainda está muito abaixo. Até o Olavo tinha falando palavrão e tudo, ele tá calminho aqui, eu falei muito mais que ele. Até o Olavo tinha uma imagem mais respeitável que esse 38 aí, né? tinha ideia que ele estava criando o maior fator de picaretagem do universo. Que aquilo que ele... Isso aí ele fala porque é um cara que ele vai seguir a linha que eu sou autodidata e tal. Nada contra os autodidatas, tá? E vem aquilo que eu acabei de falar lá no começo, que eu concordei com você. É muito bom você discutir com você mesmo, mas você tem que discutir com os outros, né? Os mortos, todo mundo. E não discutir necessariamente, você tem que refletir sobre o que os caras falaram, não jogar tudo na lata do lixo. Eu sei que ele não faz isso necessariamente, né? O cara lê uma coisa e aí ele usa o que ele acha pertinente, aí é um processo normal. Mas aqui eu não estou vendo o resto, né? Mas ele está dando a entender que ele está desvalorizando a universidade, né? Acho que ele segue uma linha mais autodidata aí, a minha impressão. Como eu disse, não tenho assim, muita coisa contra, nada contra, mas só tem que tomar cuidado, né? De ser autodidata, de sua reflexão com a sociedade, de sua conversa com a sociedade. Aquela profissão que ele bolou, tão bonitinha, tão certinha, né? Ia mobilizar bilhões de dólares em pseudo-pesquisas que o pessoal ia roubar para favorecer a indústria química. Ele não imaginou nada disso, coitado. Ele fez... Ele exagera, né? De novo, né? A gente está indo por esse caminho. Pondé, Nando Moura. E hoje ele tá calminho e nem tá xingando que nem o Nando Moura. Mas você nota que a narrativa para onde leva, né? Ele sempre joga aquele exagero. Quer dizer que os bilhões em pesquisa
Para beira a teoria da conspiração, de novo, tá? Agora é dele aí. Só que a gente tem que levar um negócio em conta, né? A gente está dentro do capitalismo agora. Então, todo esse dinheiro, o poder, todo ele flui para uma certa direção. E aí o cara está criticando as pesquisas para, por exemplo, indústria química, de remédios, alguma coisa assim. E aí ele é defensor do capitalismo. Na melhor intenção. Então, foi uma revolução cultural? Claro que foi. No começo pode ter sido muito interessante, mas ao longo do tempo foi uma desgraça. Então, e se você pensar, opa, peraí, o sistema universitário todo pode estar errado. Qual é o problema? Qual é o problema? Mas as porras dos foguetes saíram. Os satélites. Tudo de novo. Se antes o sujeito achou que precisava ver o sistema universitário, criou e espalhou pelo mundo inteiro, tudo mudou, falou, bom, talvez amanhã ou depois nós tenhamos um novo sistema de ensino que não tem nada a ver com as universidades. Não é isso? Se você estuda a obra dos grandes educadores, que eu chamo de grande... Ih, cara, ele tá indo na linha, ou melhor, o Ryan Santos deve ter pego isso aí. Naquele vídeo lá. Olha só. O futuro é de professores e youtubers. Meu Deus, eu não quero viver nisso não. Coitado do... O que eu faço com meu filho? Vou botar ele num foguete e mandar pra cripto. Educador, aquele sujeito que consegue ensinar alguma coisa para os outros, como por exemplo John Taylor Gatto. Né? John Taylor Gatto, ele não acredita em nenhum ensino sistemático do que quer que seja. Ele só acredita em ensinar para as pessoas o que elas mesmas querem aprender. Ele diz o seguinte, se o sujeito só se interessa por beisebol, eu só vou ensinar beisebol para ele. Só que esse beisebol que eu quero ver. Vou ensinar para ele, tem todos os elementos que compõem o beisebol. Você tem elementos de física, você tem elementos de educação moral, você tem elementos de teoria do poder, tudo isso. Cara, isso daí é... Qual que é o nome que o pessoal odeia aí? Qual que é o nome do pessoal que eles não odeiam isso? Tá, odeiam isso aí, tá? Qual que é o nome do carinha que eles odeiam? O educador brasileiro que alfabetizava o pessoal em tempo recorde. Ele copiou esse cara aí. Mas e aí, por que batem tanto nele? Está lá no beisebol. Então, a partir do beisebol, eu ensino tudo que ele queira saber. Então, o que vai determinar a amplitude do seu conhecimento é a amplitude do seu interesse. Eu sou 100% a favor disso. Eu acho que isso, para mim, pelo menos funciona. O que eu não quero aprender, eu não aprendo de jeito nenhum. Pode me ameaçar de... Paulo Freire. Eu tava com Gilberto Freire na cabeça. Não sei nem quem é Gilberto Freire. Minha cabeça tá horrível. Morte, eu não vou aprender. Né? Eu tive um professor no ginásio que eu decidi que toda vez que ele entrasse na sala eu iria sair. Eu tirei 0 até o fim do ano. Não tem problema. Né? Mas o que falta me fez aquilo? Absolutamente nenhuma. Eu pego todos os meus colegas de ginásio, todos, e vejo onde eles foram parar intelectualmente. Ficaram tudo lá embaixo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Qual que é a relação? Putz, eu fui ver esse vídeo pra falar de uma coisa. Olha isso aí. Que fraqueza. Meu Deus. Quer dizer que o professor estragou a vida de todo mundo, exceto a dele, que saiu da aula. Nossa, essa doeu no coração. Então, sair daquela escola que mal me fez. Nenhum, ué. Por que ter medo dessas coisas? A vida é muito interessante. Não tem que ter medo nenhum, não precisa falar bosta. Quando você tem ousadia, quando você tem coragem. Quando não tem, meu filho, é tudo uma chatice que não acaba mais. Acabou, graças a Deus.
graças a Odin, Zeus, Ptah, Atena, quem mais, hein? Nossa, me lembro de não voltar a fazer isso. Olha, tava até indo mais ou menos, mas esse finzinho aí, cara, um cara que se diz filósofo, uma merda gigante, hein? Coitado dos colegas de sala dele. Eles só fazem parte da sociedade. Aí eu queria saber o que mais preocupa, né? A mediocridade, enfim. O cara ser medíocre, o cara não é usado. A culpa divide, metade do professor, metade dos caras não serem usados. Enfim, né? O resumo é isso aí, cara. Você lê, e aí você vai pra onde você quiser. Você argumenta qualquer coisa, pode ser mentira, pode ser absurdo, ninguém liga, né? E aí, no final, dá cadeirada no cara ou argumenta contra? Sei lá. Até desânimo, é isso que eu falo na internet. Dá desânimo, cara. Se a realidade já te dá desânimo, você entra aqui pra ver gente falando da realidade e aí vira uma caca gigante, um vórtice de shit. Aí dá mais desânimo ainda. Eu devia estar fazendo unboxing de caixa de RPG se eu tivesse dinheiro pra comprar uma caixa. Enfim, é isso aí, cara. 381 é um lixão. E é um lixão que a gente vê, a gente está numa disputa por ver quem substitui o Olavo de Carvalho. É uma disputa grande. E a gente vai ver muito lixo pela frente, mas muito lixo mesmo. Assim, a minha dica pra quem é de direita, cara, seja mais sério, por favor. Reflita mais quando vai falar as coisas. Reflita bem. Você quer defender bilionário? Enfim, que eu tava falando dos ganhos individuais, faltou, né? Eu interrompi meu pensamento para variar. Os ganhos sociais é a manutenção do status quo, ou seja, o ganho social desses caras aí é manter o status quo, é ter gente rica ali, defender o direito dos ricos, mas tem um ganho pessoal. Muitos desses caras aí, uma grande parte tem a cabeça de que é isso aí mesmo, cara, e ele também tem direito de ser bilionário e tal, mas outros, eles veem a oportunidade. Então esses caras lançam lixo no ventilador, atacam pau, e eles vão ter ganho sim, devido a essa polarização, devido à crise, né? Nossa crise, estamos numa crise sim, uma crise forte de sociedade, de capitalismo. Eles ganham oportunidades, né? O cara vai emendar, com certeza vai ser, se o cara quiser, vai ser eleito aí, vereador, não é tão difícil assim não. Esse Wilker Leão, o próprio Pedro falou, o cara vai ser um vereadorzinho. Então, o cara pode ser honesto ou mentiroso, pode ser honesto meio burro, honesto com um olhar meio translocado, ou mentiroso mesmo, e nessa linha, e grande chance de dar bem, né? Ganhos individuais, dinheiro mesmo. Que nem o Ryan Santos, cara. Dinheiro mesmo, surfando no desespero, né? Surfando em ilusões. Nesse caso aí é surfando no ódio, surfando na mentira, nesses caras aí. Assim, a gente não vai erradicar isso, né? A gente tem que trabalhar o estômago. Então é isso aí, encerrei. Vamos lá.